Fala, investidores, tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal LF Investidor. E hoje o vídeo mais legal, que eu gosto mais e eu acho mais interessante também, o pessoal dá um feedback muito positivo, que são a lista de fundos da minha carteira. São 12 fundos imobiliários que você vê em primeira mão e também vê aí como é que está sendo a rentabilidade, o meu racional, se eu estou pensando em aumentar a posição em algum desses, se eu estou pensando em vender. Também no final, uma surpresa ali boa que eu falo ali os fundos que estão no meu radar, que eu acho mais interessante no momento, tá bom? Se você de repente quer fazer um aporte, seria os próximos aportes. Toda a minha carteira eu acho que está interessante para o aporte já de imediato. Não é nenhuma recomendação de compra nem de venda, mas é o meu racional aqui, minha pele em risco, vocês veem como é que é o portfólio, tá bom? 12 fundos imobiliários, preço médio da minha carteira, cotação no dia de ontem e a rentabilidade de 2021, sendo os últimos 3 meses os meus maiores aportes. Vamos sem enrolação, primeiro falando aqui do setor de recebíveis imobiliários. Setor esse que é fundo de papel, tem performado muito positivamente no ano de 2020 e 2021, atrelado à alta do IGPM batendo 30% e o IPCA agora em 2 dígitos, em 12 meses, mais de 10%. Então você tem aí um portfólio muito positivo que pega em todos esses aspectos de CDI, GPM, PCA, Selic, surfando essa alta, pelo menos nos próximos 12 meses, as perspectivas são muito positivas. Primeiro aqui o PLCR11, falei dele aqui, fiz um vídeo recente, vou deixar aqui no card, 1,22 de rentabilidade muito positiva, muito mais atrelado ao IPCA, então segue tranquilo, o mercado ainda não enxerga, eu estou enchendo o carrinho. Recre 11, assim, deu uma baixada aqui, mas ainda está bem bacana, 9,77. Esse aqui é o mais diversificado, tem PCA, GPM, CDI, taxa pré-fixada e Selic. Eu mostrei também, fiz um vídeo recente, que o duration dele é bem longo ali, em torno de 4 anos, já LT. E a gente vê que os fundos que vão vencer agora, os CRIs que vão vencer agora, são atrelados a DI, são atrelados a taxa fixa, pipoca, então, e os de PCA, GPM, Selic tem um duration mais longo, então isso é muito positivo. Os PCI, a gente tem aqui bem positivo, 4,71 de rentabilidade somente em 2021. Ele baixou e estava com 90, na casa de 99, 100 reais e baixou justamente por causa da subscrição que vai ter agora nesse mês barra o próximo mês. Então ele vai ter o período de subscrição e a gente sabe que tem muitas pessoas que já fazem, né, antecipam o movimento de flipagem. Então você tem uma queda normal dos fundos nesse período de subscrição, mas depois surfando, eu creio sim, a subida, porque ele está bem atrelado ao IPCA e a taxa Selic. Aqui nós temos aqui os fundos um pouco mais arriscados, de high yield, Versalhes. Ele também vai abrir uma subscrição no próximo mês, então também a cotação já está sofrendo. Nesse caso aqui, eu estou com uma queda de 1,20, mas está bem tranquilo, porque a perspectiva dele futura é muito positiva. Nós temos aqui o TOR de 11, esse aqui sim, estou ainda no 0 a 0, a gente está... aí ele deu um dividendo 1 centavo maior no último mês, e a perspectiva é continuar nesse patamar, entre 8 e 9 centavos, justamente porque você tem os ativos não performados, que eles não estão pagando mais taxa de administração com esses ativos que não são performados, ou seja, que não estão ainda rendendo nada. E é em torno de 50% do portfólio. Então você tem uma perspectiva no longo prazo de esse dividendo subir para 10, 11, 12, até mesmo 13 centavos, o que faz muito sentido, deixando o patamar de dividend yield muito próximo a 1% no curto prazo, e a tendência no longo prazo é de ter mais de 1% de dividend yield. Então, para mim faz muito a pena, vale muito a pena. Enquanto estiver abaixo de 10 reais, para mim segue a tese e vale a pena o aporte, tá bom? Nós temos agora o Edgar 11, que esse fundo eu já falei nas outras vezes que eu estou aqui monitorando, está com 1,30 de prejuízo aí, prejuízo ainda pequeno, né, dado as circunstâncias do setor de lajes corporativas que não estão nada bons, dado que ele é um monoativo e eu queria pegar aí eu quero pegar um turnaround, então eu aceito
eu faço esse movimento aceitando o risco, aceitando uma queda, no entanto, tentando pegar um upside lá na frente. Então, isso aí é um movimento tático. Não recomendo se você está com a carteira pouco diversificada, se você começou agora. Esse não é um fundo para você começar a investir, mas para quem já tem mais experiência vai entender o que eu estou falando. Ele é um fundo que está sofrendo aí, o que o imóvel está com muita vacância, mas de repente daqui a 1, 2 anos pode gerar frutos e ele está com um PVP extremamente atrativo, em torno de 0,33. Então, esse é o caso aqui. Vamos ver qual seria. Eu estou esperando relatórios dos próximos meses para ver qual que seria esse. Por enquanto, eu não estou nem aportando e nem vendendo, só estou mantendo na carteira. Nós temos agora também o GGCR11, agora no setor de galpão logístico industrial. Ele é metade de galpão logístico, metade industrial e deu uma subida muito boa. Estava com 114 no último mês, agora passou a 117, deixando abafando meu prejuízo. Agora está praticamente 0 a 0 e a gente está aí na perspectiva de uma subida forte aí no médio prazo, tá bom? Então essa aqui é a perspectiva, são muito positiva. Também aqui eu fiquei feliz aqui do VVPR11, que foi o fundo que eu comprei na última semana, até mesmo falei de um movimento de compra. Pegando aí o HCTR, eu estava muito exposto à parte de papel. Teve gente até que não entendeu, mas assim, eu vendi taticamente o HCTR11, não porque ele é ruim, é sim porque eu estava muito exposto ao setor de papéis e também à própria gestora hectare. Então, eu fiz um movimento, o caixa não é infinito, né? A gente não tem dinheiro infinito, então eu vendi essa ponta aí HCTR11, que ainda não estava no 0 a 0, não tive prejuízo nenhum praticamente, e comprei o VPR11. Sim, se você for ver o preço que eu vendi no vídeo passado, o HCTR, e o preço que está agora, eu evitei um prejuízozinho, ou seja, ele está com preço menor do que o que eu vendi. E o VVPR que já subiu 2,13, ou seja, o movimento sim foi acertado, foi assertivo, e eu sei o que eu estou fazendo, vendendo aí o HCTR11 para comprar o VVPR11. É claro que se eu tivesse mais caixa, eu não faria isso, mas o caixa não é infinito, a gente precisava aí de caixa para fazer esse movimento. Gostei do preço de compra de R$ 94,30 que ele deu uma sopa aí. E esse fundo aqui, tanto ambos eles têm um contrato, principalmente o GGCR11, GGRC11, ele tem aí um contrato bem atípico, bem a longo prazo, tranquilo. Já o VVPR11 ele tem uns vencimentos aí em 2025, 2026, que faz o pessoal se preocupar um pouco, mas ele está pagando um dividend yield que, na minha opinião, vale a pena no momento, porque você vai surfar 2, 3 anos aí com dividend yield altíssimo perante os pares. Então a tendência, na minha opinião, é de manter esse patamar de dividendos até subir um pouco e ficar estabilizado mais ou menos a cotação. Não vai mudar muito o valor da cotação. Então eu não espero aqui uma grande upside, mas sim um dividend yield recorrente e valendo a pena, tá bom? Fica aqui comigo até o final desse vídeo. Peço também o seu like já, se você esqueceu de dar o seu like, e já se inscreve aqui no canal. Aqui você sabe de primeira mão o movimento da minha carteira e é pele em risco aqui 100%. Do que eu falo é o que eu faço, tá bom? Então vamos aqui para o RBVA11. Esse aqui é do Rio Bravo, é o único fundo que a gente tem aí um pouco mais de cuidado diante do Rio Bravo. Essa gestora não é muito legal, mas esse fundo está positivo aqui, ó. Tô aqui com um pouquinho de ganho, bem pouco. Ele tem uns contratos aí, vai ter alguns vencimentos no ano que vem. E aí por isso que o pessoal tá ali meio sem saber o que fazer. Mas o dividend yield está mais de 0,7, então está valendo a pena o risco. Temos agora o FAED11. Esse fundo aqui, eu já falei algumas vezes, fiz até vídeo sobre ele. Esse aqui eu estou com prejuízozinho, mas é por causa do setor também, de educação. O setor está sofrendo bastante. Ele não é monoativo, ele tem 3 ativos, mas ele é alugado para monoinquilino, então que é a Cogna. Então a Cogna também está sofrendo, mas na verdade os dividendos dele têm sido estáveis. Ele teve uma redução de 15% nos últimos meses, justamente porque ele aferiu 12 meses de isenção, aí 15% para o locatário. Mas aí vamos ver no próximo mês. Eu não estou nem fazendo muita coisa, estou deixando ele em carteira também.
deixando ele em stand-by para ver se vai ter esse reajuste de 15%. Se não tiver o reajuste de 15% no começo do ano que vem, aí sim já não vai fazer muito sentido, porque dado o risco dele, a gente pede um dividend yield um pouco maior ou até mesmo que a cotação suba. Então, na verdade, se você tem aí um fundo que ele tem um certo risco e está pagando o mesmo dividendo do que os outros que não tem risco praticamente nenhum, então não vale a pena. Então eu tenho aí uma esperança de ter um ganho bem consistente aí no ano que vem, a partir do ano que vem. E se ele voltar a pagar esses 15% a mais de dividendo, aí sim a cotação vai disparar e eu vou ter um ganho muito grande aí no médio prazo. Agora vamos para o QAGR11. Eu tenho até que fazer um outro vídeo, já fiz um vídeo falando sobre ele. Estou com um prejuízozinho aqui. Ele está pagando um dividend yield muito bom, cerca de 38 centavos de dividendo. Só que a cotação ela não sai do lugar. Está nessa casa dos R$ 50. Quando baixa para 49 eu compro, vou comprando, vou baixando o preço médio, mas o meu preço médio ainda está alto. Se você for ver aqui, meu preço médio está 52,5 e essa cotação fica orbitando aqui na faixa dos 50. Não porque ele está com dividend yield ruim, mas sim porque o pessoal está meio cabreiro aí com esse fundo, sabendo ver, mais por causa da gestora. Ele tem silos de grãos, aluga aí para BRF Foods, mas vamos ver se vai ter algum movimento aí de subscrição, alguma coisa dos gestores. Eu ainda tenho a perspectiva de positiva, pelo menos assim, eu creio que os dividendos já vão fazer essa rentabilidade subir no curto prazo, tá bom? Então essa é a perspectiva, mas tem um outro também, uma novidade aí no setor que eu também estou de olho, mas eu vou falar no final do vídeo. E aqui você tem agora a minha rentabilidade da minha carteira e antes disso falar do More 11. More 11 que é o fundo de fundos, um dos mais descontados, ainda vale a pena. Está acabando já a janela de compra. Se você não comprar abaixo dos R$ 80, já acho que vai ficar já mais salgado. Paguei um preço excelente aqui. Falei aí dos movimentos que eu estava de olho nesse fundo, comprei. Então eu ainda acho que ainda está atrativo. Já estou com mais de 3% e aqui na carteira 1%. Aí você pensa assim, poxa, é muito pouco 1%, mas esse portfólio que eu monto aqui não é para ficar desmontando e montando posição toda hora. Então você vê aí que num mês eu faço um movimento, às vezes de venda, ou um movimento de encarteirar um novo, mas isso em 2 meses. Então você tem aí que o portfólio ele tende a se perpetuar a longo prazo. Então você está aqui, eu estou só pegando a rentabilidade de a partir de janeiro, sendo que os últimos aportes foram nos meses mais complicados, que foram os 3 últimos meses para o fundo imobiliário, onde a Selic tem subido e vai subir até o final do ano. Então não se espera que essa rentabilidade seja muito alta. Apenas 1% de positivo, frente a várias pessoas que têm me falado que está com 10, 15% negativo, eu acho sim que eu estou bem vitorioso nesse setor que está sendo complicado. Então, não é hora de ficar querendo ganhar muito, é hora de você não perder. Se você não está perdendo, já está mais do que pago, entendeu? Seu investimento, porque aqui é projeto a longo prazo. Daqui a 2, 3 anos a gente vai ver isso aqui subir. Vocês vão ver paulatinamente, às vezes cai para menos, pode cair para -1, pode começar a subir para 2, daqui a pouco está 5%, daqui a pouco, quando você menos imaginar, eu tenho 10% de rentabilidade, tá bom? Bem estáveis. E no longo prazo, sim, aí uns 20%, isso aí é tranquilo de você fazer nos fundos imobiliários, porque com conhecimento você consegue fazer isso. E aqui, os fundos que eu estou de olho, aí que eu também chamo a atenção, cotação de ontem, PVP aqui, setor agro, Risa Terrax, até R$ 100 eu ainda estou de olho, mas daqui a pouco vou até tirar dessa planilha, porque não tem dado refresco. Eu quero aqui um PVP mais atrativo, de 0,9, dado o setor que ainda é meio instável, o pessoal ainda está descobrindo o setor, só que não está dando nenhum tipo de tranquilidade aqui. Esse RZTRX só tem subido a cotação, desde quando eu falei aqui, ele só tem subido dia após dia, e aí se subir muito eu não vou aportar nenhuma vez, então eu não vou comprar, e daqui a pouco eu vou até tirar daqui, se começar a subir muito, porque aí fica muito longe da janela de compra, tá bom? Porque o principal para você comprar um fundo imobiliário é não perder, e em qualquer investimento,
não é você ganhar muito, é você não perder. Então você tem que ter uma margem de segurança. Já o VISC11, que eu achei do shopping, também subiu, estava abaixo de R$ 100. PVP mais atrativo e agora subiu bastante nas últimas semanas. E aí eu também não sei se eu vou aportar. Mas eu estou de olho nele. Se der uma lambuja aí abaixo dos 100, acontecer alguma coisa aí durante a semana, eu estou aportando com certeza. Escritório XPPR já está com esse patamar, ficou mais atrativo ainda, 0,79. Estou de olho nele, estou estudando. Acho que vale aporte, só que eu também não estou com tanto caixa assim para ficar aumentando muito o portfólio, então eu estou estudando por enquanto. E os RNGO11, vou fazer também um vídeo sobre ele, PVP extremamente atrativo. Esses dois aqui estão com PVP já nas mínimas, na minha opinião, não vai ficar baixando muito. Não vai ficar baixando muito. Não espero que isso aqui vai para 5,0, isso aqui vai para 0,70, não espero isso. Dados os dividend yield que eles têm pago, tá bom? Esse XPPRO, ele tem pago aí dividendo de 0,7 ao mês. Só que você tem ainda esse PVP atrativo. Já o RNGO, ele tem pago um dividendo aí em torno de 0,6. Aí você pensa, é pouco, mas só que olha o desconto que você está tendo, de quase mais de 40% de desconto. Então, realmente, mesmo com esse pouco, você tem fundos aí, por exemplo, HGLG, que ele paga quase isso, só que ele não tem desconto nenhum, ele tem, na verdade, ágil, ou seja, está mais caro. Você pega aí outros fundos aí, por exemplo, XPML, que também está pagando isso, só que também não tem tanto desconto. Então você tem que ver se vale a pena para você, tá bom? Essa foi a análise aí do meu canal e aí da minha carteira, mostro de primeira mão o meu racional. Espero que tenha gostado e até a próxima. Também, se você não ativou o sininho, ative aí o sininho para ajudar e dá uma inscrição aí no canal e dá o seu like também para também estar fortalecendo. Muito obrigado e até a próxima.